Olá, tudo bem? Vamos continuar então falando do ggplot. Mas antes de a gente entrar direto na função ggplot, eu quero deixar claro para vocês os componentes principais de um gráfico ggplot. Então, só relembrando, os componentes básicos que são obrigatórios são os próprios dados, a estética, né, que a gente vai abreviar por AES, e a geometria que esses dados vão aparecer. E eu tenho também componentes opcionais que a gente pode ou não mexer, que é o facets, que a gente já viu, que são lidar com a distribuição em painéis, stats, que são as estatísticas de transformação, de somário, que a gente pode fazer ou não com os dados, scales, que são as escalas que eu estou lidando, então mudar para log, por exemplo, para log 10, ou fazer uma transformação nas escalas, e o sistema de coordenadas que eu também posso trabalhar, tá? E uma coisa interessante é que para o ggplot eu tenho uma característica aditiva, eu posso ir adicionando esses componentes à medida que eu vou precisando deles. Vamos lá, com calma, agora repetir os gráficos usando a função ggplot. Então, ggplot, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa é dar os dados, íris. Depois disso eu vou definir qual é o aestético que eu vou usar. Então, aestético. Nesse aestético eu vou dizer quem que é o x e quem que é o y, caso eu precise, né, do meu gráfico. Então eu vou colocar aqui que eu vou usar como x sepal length e como y sepal.width. Então eu defini aqui os dados, a característica estética, né? Quem é quem. Falta definir quem é a característica geométrica. Mas o que acontece se eu tentar rodar esse cara aqui? Ele vai rodar. Saiu um gráfico vazio aqui, né? Eu tenho os eixos que eu já defini, eles, mas eu não defini ainda qual é a geometria que eu quero. Uma das coisas interessantes dentro do pacote de ggplot, posso guardar essa informação dentro de um objeto. Eu vou chamar aqui de G e posso rodar. A partir de agora, esse G guarda toda essa informação que a gente tem aqui. E eu posso somar o G mais uma coisa que eu quero colocar para ter o gráfico, como por exemplo, geom point, abre e fecha parênteses. Vamos ver o que acontece quando eu rodar esse. Pronto. Agora sim apareceu o gráfico. Entenda aqui o que a gente fez. Primeiro eu dei toda essa informação, qual é o dado, qual é o componente aestésico que eu quero, o componente estético, só que eu não dei a função geométrica, não disse para ele qual era a geometria que eu queria. Mas eu guardei tudo isso dentro do G. Aqui eu coloquei o G, que traz então toda essa informação, mais qual é a geometria que eu quero. E aí sim, então eu tenho um gráfico. Poderia guardar isso aqui de novo numa outra variável, né? Vamos colocar aqui P, e toda vez que eu pedir P, eu tenho o gráfico de novo. Tá? Eu faço o gráfico novamente, eu vejo esse gráfico novamente. Então essa é uma grande vantagem, consigo guardar pedaços do gráfico em variáveis e trabalhando com elas. Se eu não quisesse fazer desse jeito, eu poderia simplesmente tirar todo mundo daqui e colocar esse geom point logo depois aqui, ó. Fazer um mais aqui, e aí sim eu consigo gerar o mesmo gráfico do mesmo jeito, tá? Mas vamos voltar lá para poder mostrar mais algumas coisas. A grande vantagem desse sistema aditivo é que eu posso ir testando características sem precisar fazer grandes mudanças. Então, olha aqui, eu tenho então o gráfico G-point, né, que é o que a gente acabou de ver, mas eu posso, se eu quiser colocar uma linha de tendência, dessa vez geral, né, de todos os dados, eu posso simplesmente acrescentar mais um geom, nesse caso, smooth. Também é uma função, abre e fecha parênteses, pronto, está adicionado. Se eu quiser então que esse smooth seja seguindo uma regressão linear, né, eu posso colocar aqui que o método é ln, já saiu diferente, tá? E com isso eu posso ir criando vários gráficos e testando isso. Posso também aqui fazer
os facets, né, como que a gente já tinha feito. Então eu posso criar mais. Nesse caso, ele tem wrap, grid e new. Vou criar aqui como grid e eu vou aqui dentro definir então que eu quero linhas com todo mundo, till species. Pronto. Tenho a distribuição de pontos para cada uma dessas espécies com uma geometria de ponto, uma geometria de uma linha de tendência com um erro aqui envolvido, né? Distribuído então num grid. E o que acontece se eu colocar em outra ordem? Bom, vamos ver? Então eu vou tirar esse geoma daqui do meio e colocar depois. Então vamos ver o que vai acontecer? A mesma coisa. A parte mais legal do ggplot é que ele tem uma lógica que funciona muito bem. Tá? Numa adição, tanto faz a ordem que você coloca. Então aqui também, tanto faz a ordem que você coloca. Posso colocar em qualquer ordem que vai funcionar do mesmo jeito. Como você pode perceber, existem, né, várias funções para geometria, ponto, histograma e mais um monte de coisa. É necessário consultar então a documentação para ver todos eles. Da mesma maneira que eu estou usando dois, né, o ponto e o smooth, mas vão ter outros. Do grid também vão ter outros para a gente olhar. Mais para frente eu vou dar uma dica de como a gente faz isso mais rápido. Então vamos continuar aqui para mostrar mais algumas coisas. Vamos aqui fazer um gráfico mais simples, só para a gente poder observar. Então, voltando, né, vamos aqui fazer um G mais geom points. Uma dica interessante é que, na maioria dos casos, é no singular. Tá? Tanto geometria, grid, é quase sempre no singular. Tá? Se você tiver noção de plural e singular, é sempre no singular. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar um label, uma etiqueta aqui. Vou colocar então labs x igual eixo. Pronto. Mudei aqui o eixo. Posso mudar os dois eixos, né? Y igual eixo Y. Está ali mudado. Posso mudar inclusive o próprio título do gráfico, né? Então, title igual GG. Pronto. Fazer aí todas as misturas que a gente precisa, tá? Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer é testar temas. Olha só. Eu vou pegar esse cara aqui que a gente acabou de fazer e atribuir para um novo objeto, né, que a gente já aprendeu que já dá para fazer. E eu vou agora testar temas. Temas, na verdade, são mudanças globais no gráfico. Então, por exemplo, pp mais tema theme gray é o tema padrão, tá? É o que ele já está, na verdade. Posso colocar aqui tema BW. Ele mudou o fundo. Tema minimal. Ele vai tirar a borda. Tema dark. Vou colocar o fundo muito mais escuro. Então, com o tema eu consigo fazer essas mudanças mais globais. Eu posso mudar também a fonte aqui dentro, né? Base Family, a família básica, né? Eu quero que seja mudado para Times. Pronto, acabei de mudar a fonte, né? Que é usada em todo o gráfico. Agora eu quero consultar com vocês um outro exemplo. Eu vou refazer aqui o nosso G, né? Nosso G. Mas agora eu vou trabalhar dentro do geom. Vou colocar aqui um geom point. Então agora eu vou mostrar para vocês um exemplo só de como que a gente altera dentro de uma geometria as características dela. Não dá tempo de mostrar com todo mundo, mas eu vou mostrar como, e com isso vocês vão ver que cada uma dessas funções que a gente vai colocando podem ter argumentos dentro dela que controlam bastante coisa.
Então, olha só, vou fazer aqui de novo o Geon e eu vou colorir de azul, blue. Pronto, os pontinhos estão azul. Posso controlar o tamanho também, né? Size igual a 3, ficar maior. Posso colocar uma transparência, né? Então, alfa igual a meio. Então, tem uma pequena transparência. Poderia até colocar mais transparente. Olha só que bonitinho. Tá feito. Então, o que eu fiz aqui? Eu consegui controlar várias características da geometria de ponto, né? Usando argumentos dentro dela. Então, isso ajuda bastante, porque eu vou mudar os argumentos dentro da característica que eu quero que mude. Tá? Então, isso te ajuda organiza bastante quando a gente está fazendo um gráfico. Como você pode ver, fazer um gráfico de ggplot não é difícil, é bem simples e praticamente intuitivo. Né? Basicamente, você precisa ir alterando esses componentes básicos, né, que a gente falou, a parte estética, a parte geométrica, e aí depois os facets, se você precisar, as estatísticas, as escalas e tudo mais. Uma boa documentação, rápida e simples, e sugiro que você sempre tenha à mão. Estou mostrando ele aqui na tela. Ele vai ser um resumo de tudo isso que eu falei, com muito mais detalhes. Então, olha só, eu tenho aqui como fazer os plots, né? Toda a parte que eu falei agora de mapeamento e de estético, posição. E aí eu posso, então, olhar aqui e falar, eu quero um gráfico com uma variável só, né? Então eu quero uma curva, eu quero um caminho, eu quero um polígono, eu quero um retângulo, eu quero um ribbon, né? Como se fosse uma fita, eu quero colocar uma linha horizontal e tudo mais. Eu quero fazer um gráfico de área, quero fazer um gráfico de densidade, como a gente já falou, um gráfico de dot plot, de frequência, um histograma, um kickplot, né, de quantil, um gráfico de barra, quero fazer um label, né, quero fazer gráficos com etiquetas, gráficos com dita, né, com ruído, quantios, hug, né, que é essa rugosidade aqui, o smooth, que eu mostrei para vocês, né, de colocar então uma linha de tendência, colocar textos, e aí eu tenho coluna, boxplot, docplot, violino, gráficos de contagens, gráficos em mais de uma dimensão, né? Tá aqui, mais de 2 dimensões, gráficos de mais de 2 dimensões, posso ir colocando maneiras de visualizar, se eu quero que eu tenha barras de erro, né? Então aqui mais de 3 dimensões, aqui são as estatísticas, né? Se eu quero que tenha 2D, se eu quero que façam algum tipo de sumarização, tá? Consigo mexer com as escalas, né? Se eu quero que as cores variem de acordo com a escala, se eu estou lidando com uma escala contínua, uma escala discreta, uma escala manual, uma escala de datas, por exemplo. Se eu estou lidando com uma escala de datas e tempos, se eu quero fazer uma escala log 10, eu posso lidar com cores, né? Como que eu coloco cores aqui para significar alguma variável. Posso lidar aqui então com o ponto, né? Como a gente já tinha falado, qual que é o ponto que eu quero, como que eu escolho então o formato desse ponto, as coordenadas, né? Que eu não cheguei a comentar, mas basicamente coordenada cartesiana, coordenada fixa, que eu vou então achatar esse gráfico caso eu queira. Posso flipar, né? Posso rotacionar ele para o lado. Posso fazer um gráfico de coordenadas polares, transformar esse gráfico. Posso inclusive fazer, né, gráficos usando coordenadas de mapa. Os posicionamentos, né? Então, se eu quero fazer um gráfico que eu tenha então um do lado do outro, né? Um do lado do outro, aqui está pequenininho, mas basicamente quando eu estou comparando efeitos em grupos diferentes,
Posso colocar umas barras uma em cima da outra, então dá para ficar brincando bastante com isso. Temas, né? Como eu falei, tem vários temas que a gente pode usar. A história de você colocar em facetas, né? Uma do lado da outra, uma em cima da outra, com um painel aqui diferente. Como que eu lido então com os títulos, subtítulos e por aí vai. As legendas, né? Eu posso mexer com essas legendas e o próprio ajuste de zoom. E como eu já falei em outras vezes, esse aqui é um site Graph Gallery que tem uma quantidade imensa de gráficos para a gente olhar e copiar, entender como é que faz. Então, vamos dar uma olhada aqui num gráfico de histograma. Como é que faz um histograma? Vejam o que ele traz. Como é que eu faço o histograma em ggplot? Então, vários tipos aqui, né? De gráficos em ggplot e depois os gráficos em bases. Então, vamos olhar como é que faz esse gráfico aqui em ggplot. Então, aqui eu tenho os dados, a preparação dos dados está aqui em cima. E aqui, então, a função de fazer o gráfico. Então, veja que ele tem aqui ggplot. Os dados que ele já está passando aqui em cima, tá? Ele está usando uma outra maneira de passar, mas ele já está ali. A parte estética, né? Eu quero uma geometria, então, de histograma, com essas cores, usando a identidade. Eu quero colocar a escala manual dos valores, né? Aqui no caso, de cores. O tema vai ser esse aqui, e aqui tem um outro exemplo, né? Um pouquinho mais complicado, com mais linhas, mas dá para ser reproduzido bem fácil. Para fazer esse outro gráfico aqui, com vários dados, muito bonito de ser visto, com uma qualidade muito boa para ser interpretado e observado. Tá? Então tem vários exemplos aí que a gente pode olhar. Tá bom? Essa foi só uma introdução ao ggplot. Como eu sempre digo, não guarde as dúvidas com vocês, compartilhe ela comigo pelos canais que a gente já tem e, dentro do possível, eu vou tentar ajudar. Tá bom? Fiquem bem, um abraço e até mais. Tchau, tchau.